Olá pessoal, hoje estou aqui para um comparativo entre dois ícones da indústria nacional, dois amplificadores da marca Gradiente, marca famosa por equipamentos fabricados no Brasil nos anos 80, 70 e até nos anos 90. Aqui eu tenho o Model 160 e o Model 120 da Gradiente. Neste vídeo a gente vai ver as diferenças e as semelhanças entre esses dois amplificadores, desses dois amplificadores clássicos da marca Gradiente. Antes de continuar o vídeo, vou deixar dois recados. Primeiro, se você não é inscrito desse canal e gosta desse tipo de equipamento fabricado aqui no Brasil nos anos 80, aqui a gente só conversa sobre esse tipo de equipamento. Então, se você não é inscrito, inscreva-se aqui nesse canal. E para quem já é inscrito e gosta desse tipo de vídeo e quer continuar vendo esse tipo de vídeo aqui no canal, não deixe de deixar o seu like aqui. E também, para você que é novo, deixa o like se você gostar desse vídeo. E se você não gosta desse vídeo, deixa o dislike, ou não gosta de alguma coisa que eu vou falar nesse vídeo, deixa o dislike, mas sempre deixa um comentário dizendo por que você não gostou, ok? Então é isso aí. Model 160. Tá aqui ele. Model 120. Model 160, Model 120. Então, antes de começar o comparativo, eu sempre gosto, nos meus vídeos você vai ver sempre isso, eu sempre gosto de mostrar como e quando eles eram oferecidos por essa marca Gradiente, na época que eles eram vendidos lá na loja, novo. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Então eu estou com um catálogo aqui de 79 da Gradiente. Vamos dar uma olhada aqui no que eles ofereciam na época, né? Então aqui a gente tem eles aqui. Aqui você vai ter o Model 120, o Model 160 e também nessa mesma geração a gente tem também o Model 80 que era oferecido e também o Model 360 que também era oferecido na época. Mas esse daqui seria o top de linha e esse aqui seria o básico da linha. No meio a gente tem o 120 e o 160 que eles são assim, irmãos de construção, com um ou outro detalhe aqui que vai diferenciar entre um e o outro. Um ser mais simples e o outro ser mais completo para estar aqui na linha deles. Model 80, Model 120, Model 160 e Model 360. E aqui a gente já percebe o que era oferecido junto com esses equipamentos. Bom, aqui a gente tem o sintonizador, Model 8 e também o Model 12. Ambos poderiam vir com esses equipamentos aqui. Claro que se você tivesse o Model 80, normalmente você vai encontrar eles com o Model 8. Model 120 também com o Model 8, mas nada impediria de você ter também o Model 12 junto com o Model 120 e também aqui o Model 160 com o Model 8. Também o Model 360 com o Model 8 em vez do Model 12, que seria o suprassumo top da linha. E aqui a gente vai ter os toca-fitas que eram oferecidos na época, que seria o 2500 e o 3.500. A gente tem a linha preta também aqui, que era oferecido também na época, o CD 2000 e o 2.300, mas isso daqui seria uma coisa mais profissional. Tanto é que é mais difícil de encontrar esses dois equipamentos, justamente porque eles não saíam num conjunto completo, como esses aqui saíam aqui nessa geração. E do outro lado aqui, não sei se eu tenho aqui, aqui tem uma coisa bacana, que são as alças que eram oferecidas para eles, e aqui os toca-discos, tá? Então você tem os Garrard, você tem o 630, você tem o 730, você tem o 830S e também a DD1. E aqui a gente tem a linha System One, que seria o top de linha, a linha System 95, 125, aqui você tem o mixer, o equalizador, o reverberador e as caixas que também eram oferecidas na época lá. Master 99, Celebration 2, tudo isso daqui era oferecido para esses equipamentos nessa geração aí. Para você ver como esses equipamentos aqui eram irmãos mesmo de montagem, eram uma sequência mesmo, que eles têm até aqui no folder de apresentação da época. Então aqui você tem um folder de apresentação da época do Model 160, você fala assim, tem um do 160 e um do 120? Não, é a mesma coisa. Do outro lado você tem o 120, então tem o 2
do 120 e você pode ter dois do 160 também, que é esses dois aqui. Então eles usavam o mesmo encarte de divulgação de época. E também, eu já mostrei isso num outro vídeo, eles também utilizavam o mesmo manual de instrução. Então você tem o manual aqui, ó, moda 120 e 160. Então tanto faz de um para o outro. Aqui eu tenho duas diferenças no manual, uma curiosidade. Esse aqui é o manual fosco, né, mais antigo, e esse aqui já é o brilhoso, um pouco mais recente. Bom, então aqui os manuais são iguais e os catálogos aqui também são iguais. E aqui eu vou mostrar uma coisa que normalmente eu não mostro aqui, então a gente tem todos os detalhes dele e tudo mais, mas nas configurações aqui a gente já vai ver com relação à amplificação. Então vamos dar uma olhadinha aqui na diferença de amplificação dos dois. Aqui a gente tem o modo 120, a gente vai procurar aqui, ó, 130 watts. É o que dizia no encarte, no folder de divulgação desse equipamento, ó, 130. Não estou achando mais nenhuma outra potência. E aqui no modo 160 a gente vai ter 180 watts. Óbvio, essa potência aqui a gente não tem nenhuma denominação, né? Hoje em dia você tem várias denominações, e aqui nessa época a gente usava IHF, RMS, hoje tem o PMPO, e aqui no manual a gente tem uma especificação mais completa. Então, ó, potência contínua RMS em 4 ohms, 76 watts no 120 e 110 no 160. Potência contínua RMS em 8 ohms, então você tem 64 watts no 120 e 84 watts no 160. E aqui eu coloquei eles um em cima do outro para a gente ver aqui quais são as diferenças primeiro entre o 160 e o 120 aqui no painel frontal. São 3 diferenças básicas, na minha opinião, aqui do 160 para o 120. Vamos lá. Então a primeira delas é que a gente já percebe aqui que você tem, óbvio, mais botões aqui no 160 do que no 120. E uma das diferenças é justamente, a maior na minha opinião, é justamente aqui, ó. Então aqui no 160 você vai ter o controle do pré-amplificador para grave, médios e agudos. Já aqui no 120 a gente tem os mesmos 3 botões, mas eles estão com funções que são diferentes. Aqui você tem o grave e o agudo e o balanço. O balanço aqui do 160 está aqui em cima, está diferente. Então a primeira diferença maior aqui seria que o 160 você tem o controle de grave, médio e agudo, e no 120 você só vai ter o controle de graves e agudos. Outra diferença grande aqui no painel frontal, né, nas funções de painel frontal, são justamente aqui os filtros. No 160 a gente percebe que ele tem mais botões, e aqui no 120 a gente vai ter o quê? Mono estéreo e um filtro de agudo e o loudness, que é comum ter nesses amplificadores, né? Então o loudness. Então você tem loudness, filtros de agudos e mono estéreo nas alavancas. E aqui você vai ter mais algumas funções. Você tem aqui o mono estéreo, você vai ter um filtro de grave, um filtro de agudo igual no 120, o loudness, que também tem no 120, e você vai ter o mute, que é aquela função que você abaixa a sensibilidade do amplificador. Então quando eu bato aqui, ele dá uma caidinha no volume, e depois quando eu bato de volta, ele volta naquele mesmo volume, para você não ter que ficar mexendo aqui no volume dele. Então essa é a segunda diferença. O filtro a mais e o mute que esse aqui tem, que o 120 não tem. E qual é a terceira diferença? A terceira diferença é nas conexões. Aqui, ó, no 160 a gente percebe que ele tem o quê? Microfone, fono, tuner e auxiliar. Então, o auxiliar, o tuner, o fono, toca-discos, e o microfone, que a gente já vai ver que a conexão dele está lá atrás. E aqui no 120, a gente já tem a chave de função numa posição diferente, a gente só vai ter o fono, o tuner e o auxiliar. A gente já não tem mais o microfone. E a terceira diferença desse equipamento a gente só consegue observar lá atrás. Então espera aí que a gente já vai dar uma olhadinha lá atrás e você já vai ver qual é a diferença. Agora, as semelhanças desse equipamento são grandes, né? Então a gente tem o mesmo tipo de volume, só está numa posição diferente. Você tem o mesmo tipo dos botões de acabamento, o mesmo tipo de alavanca, o mesmo tamanho. Aqui você vai ter o power e o power normal na mesma posição, um LED vermelho aqui para quando acende o equipamento, a entrada do fone de ouvido, tudo igual. Inclusive, ele tem também igual aqui as funções
para toca-fitas. Então você vai ter duas conexões para toca-fitas nesse equipamento e aqui também você tem duas conexões de toca-fitas para esse equipamento. Não muda em nada. Sistema de chave de caixas também, desligado A, B e A mais B. Balanço, a chave de função e o volume com esse acabamento aqui. A gente percebe que ele tem uma diferença na serigrafia. Aqui no modo 120 a serigrafia está mais espaçada. Por quê? Porque a gente tem um espaço maior aqui, ó, pro volume. Já no 160 ele está mais reduzido porque eu tenho uma chave que está aqui, por ele ter um botão a mais aqui também. E a gente percebe que também a nomenclatura da marca, gradiente, está abaixo do volume, óbvio, para ocupar um espaço aqui que já está mais livre, digamos assim, no 120, e no 160, como ele está mais ocupado pelo volume e pela chave, a gente tem a nomenclatura do modelo, da marca do equipamento aqui em cima. A nomenclatura do modelo está igual aqui, ó, estéreo, integrado, amplificador, modo 120. E aqui a mesma coisa, estéreo, integrado, amplificador, modo 120. Modo 160... e modo 120. Então é isso aí. Basicamente de painel que a gente tem de diferença é essa entre eles e também as semelhanças são as que eu já citei aí. E aqui na parte traseira dele, a gente vai ter aquela diferença que eu comentei, que seria uma das 3 diferenças mais importantes entre eles, que seria o quê? A do microfone, que é a conexão, é uma delas, mas a chave a gente já viu lá na frente. E aqui você tem uma saída de pré-amplificador. Isso quer dizer o quê? Que o modo 160, que é o que está aqui em cima, ele pode ser utilizado como pré. O que vai acontecer? Para quem não sabe para que serve essa conexão, o teu volume, o teu grave, o teu agudo, o teu médio vai sair por aqui e você pode controlar um outro amplificador ou uma potência. Então, se eu utilizar o 160 saindo por essa conexão e entrar aqui no auxiliar, todo o meu volume, meu grave e meu médio, que eu regular no 160, ele vai atuar no 120. Ao contrário se eu for ligar da saída REC. Aqui é uma saída de sinal fixa, não muda nada. Tanto essa saída como essa é igual. Agora, essa saída aqui é diferente porque tanto o volume e as regulagens, como eu disse, do pré-amplificador vão atuar quando você liga nessa conexão. E aqui basicamente você tem as mesmas funções. Você tem o fono, o tuner, o auxiliar e o microfone aqui, a saída de pré. Aqui a gente já vai ter o fono, o tuner e o auxiliar. Aqui a gente já percebe uma outra diferença também, que no Model 120 você tem também a conexão para fono cerâmico, ó. Fono cerâmico e aqui você tem o fono magnético. E no Model 160 você só tem o fono normal. Mas também tem a sensibilidade do fono que está aqui embaixo. E aqui você também tem a sensibilidade. Então a diferença mesmo das conexões de fono de um para o outro é que você tem uma conexão específica para o cerâmico no 120, que coisa que o 160 não tem. As conexões de tape é a mesma coisa, uma conexão com DIN, a A normalmente é com DIN, a outra não tem, mas tem o tape 1, tape 2, tape A ou B como queiram, A e B normal. Outra diferença na parte traseira é que no 120 você vai ter 2 tomadas auxiliares. Isso quer dizer o quê? Você pode ligar o teu toca-discos e o teu toca-fitas aqui. Já no 160 você vai ter 3, então você pode ligar o teu toca-discos, o teu toca-fitas e o reverberador, digamos assim, aqui, né? Então aqui são 3 e aqui são só 2. Os conectores de caixas, os 2 equipamentos que eu tenho aqui são da mesma geração, da segunda versão, que é esse conector de caixa aqui. Inclusive eu citei num outro vídeo aí, esse aqui está com problema, está faltando um aqui, mas a gente vai resolver esse problema aqui. E aqui a mesma coisa, você tem os mesmos conectores de caixa. Cabo de força, normal, né? O painel traseiro é bem similar, assim como o painel frontal. Os pés aqui também é a mesma coisa. E agora chegou a vez de a gente dar uma olhada por dentro desses equipamentos. Bom, a gente percebe aqui que eles têm o mesmo tamanho, inclusive eu vou tirar aqui as tampas e vou deixar elas bem uma para um lado, outra para o outro, porque elas são idênticas, são iguais, então eu vou tirar aqui. E aqui, quando eu abrir esse equipamento, a gente percebe que eles têm uma outra semelhança. E qual é a semelhança? O tempo, né? A margem do tempo, o tempo que esses equipamentos têm. Então eles devem estar aqui com algum pozinho dentro deles. Vamos dar uma olhada. Vou tirar aqui. Colocar lá para um lado e vou tirar essa aqui e colocar para o outro lado para não misturar porque são iguais. Bom, então aqui a gente já tem a visão interna desses equipamentos. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos procurar aqui as diferenças. Bom, transformador, aqui a gente diz, ó, gradiente modo 160, né? Aqui no 120 ele não diz nada,
tá? Mas é um transformador menor, a gente já percebe que provavelmente tem menos amperagem, né? Porque a potência é diferente. Bom, aqui a gente vai ter uma placa frontal com muito mais componentes do que no 120. Aqui, ó, o 120 tem menos componentes, provavelmente por causa dos filtros e tudo mais, da parte de médio do pré-amplificador, também às vezes também por causa da potência. Aqui as chaves, os potenciômetros, chaves, potenciômetros. Aqui basicamente o painel é o mesmo, só não tem a chave aqui, claro que muda, mas tem aqui os potenciômetros, as chaves, normalmente a fonte deles aqui. Aqui a gente já tem capacitor preto. Teria que dar uma olhadinha lá para ver a idade desse capacitor, para saber se é original ou não, que normalmente eles usavam os Siemens laranja, esse aqui é o 120. Então ele está usando aqui os Siemens laranja ainda. Então aqui a parte de trás dele, você tem aqui as conexões, a conexão de caixa, aqui a mesma coisa, parte de trás, conexão de caixa, os conectores RCA e o dissipador de potência. A gente percebe, eu olhando aqui, analisando, que o dissipador é basicamente o mesmo dissipador. A única diferença é que aqui a gente tem esse U, digamos assim, de alumínio para o dissipador e só. E lá você tem os transistores, né? Aqui no caso do meu 120, os transistores originais, deixa eu ver, é o 2N3055, então você tem aqui os transistores originais, mas aqui no 160 a gente tem aqui uns outros dissipadores acoplado ao mesmo dissipador que vai aqui. Então basicamente eles provavelmente sejam o mesmo, apesar de estar aqui, ó, 2 dedos, aqui ter um pouco menos de 2 dedos. Eu achei que poderia ser o mesmo, só com um enchimento aqui para dissipar um pouco mais, mas não, ó. Então aqui você tem 2 dedos, a dobra deles é diferente também, aqui passa os 2 dedos. E aqui então você tem esse dissipador, né, que provavelmente foi acoplado aqui outros pedaços de alumínio para poder dissipar um pouco mais. E o transistor é um transistor já é o mesmo, ó, 2N3055, tá? Então aqui a gente tem no 160 2N3055 e aqui a gente tem 2N3055. Eles são diferentes, mas é a mesma nomenclatura. Se você sabe alguma coisa a mais sobre isso aqui, deixa no comentário aí. Mas basicamente é a mesma coisa. Então, para elevar a potência desse amplificador aqui a mais do que esse aqui provavelmente ele trabalha num limite maior, porque é o mesmo transistor, só que provavelmente está recebendo uma carga ou alguma coisa assim a mais aí. Então acho que é isso aí. Internamente a gente percebe que eles têm o mesmo projeto, só esse aqui com alguns componentes a mais, para justificar justamente as diferenças que ele tem de potência e de funções, principalmente do médio, como eu já falei aí, mas basicamente a estrutura é a mesma. E como disse, os dois aí tem o famoso pozinho do tempo de 40 anos, os dois estão com o pó do tempo aí, de 40 anos já de vida, 40 anos rodados aí, né? Então é isso aí, esse foi o comparativo. Você vão reclamar agora, com certeza vão reclamar, mas você não vai ligar os amplificadores? Não vou ligar, devia ter avisado isso no início, né? Mas eu não vou ligar os equipamentos. Se você tem interesse em escutar esses equipamentos funcionando, ver eles atuando aqui, todas as funções, eu vou deixar os vídeos do 160, do 120 aqui na descrição, e aqui no card também, e do 160 já tive 2 equipamentos desse. Os dois eu vou deixar o link aqui para você assistir esse equipamento funcionando, eu fazendo a demonstração dele, eu fazendo a demonstração desse aqui. Na verdade, desse aqui são 2, então vou deixar os 2 vídeos aqui, você vai escutar eles funcionando. Aqui eu não vou ligar eles. Esse equipamento aqui, para a gente dar um esclarecimento do que está acontecendo, esse equipamento aqui, eu já coloquei ele à venda. Esse daqui, ele vai ser vendido ainda, preciso fazer algumas coisas nele, como arrumar o borne, como vocês viram aí, então ele vai ser colocado à venda. Agora, se você quer escutar eles, repetindo, dá uma olhadinha nos vídeos que eu vou deixar na descrição aí, você vai ver 2 desse e um desse funcionando. Então é isso aí, esse foi um comparativo entre o Model 120 e o Model 160, amplificadores clássicos da época dos anos 80, indústria nacional, Gradiente, na época que a gente fazia coisa boa, e esse foi um comparativo aí. Só deixando
o aviso, se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like. Se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, se inscreva no canal. Isso tudo ajuda a gente continuar fazendo vídeo, mostrando esses equipamentos aí. Para quem conhece aqui o canal, sabe que tem muita coisa que a gente pode mostrar e fazer comparativos e demonstração. Esse aqui eu vou fazer a demonstração dele ainda. E tem muito assunto para isso. Então, se você quer continuar assistindo esse tipo de vídeo, não esquece de dar o like para ajudar. E se você não é novo aqui, se inscreve no canal aí. É isso aí, esse foi o comparativo entre Model 120 da Gradiente e Model 160 da Gradiente. É isso aí, valeu!